Olá, é um prazer estar novamente contigo aqui no 5º dia do primeiro encontro tribal, o Despertar. E agradeço desde já os comentários e o feedback tão positivo à última leitura que foi feita, nomeadamente sobre os bloqueios e travões que possam de alguma forma estar a impedir a tua evolução, o teu crescimento. Hoje vamos abordar numa outra perspectiva, para vencermos os bloqueios, para vencermos e ultrapassarmos os travões, precisamos de recorrer a ferramentas interiores, na forma de capacidades, dons, potenciais. Aliás, o processo de despertar começa exatamente por tomar consciência de quem somos. E isso passa por ver tanto o nosso lado sombra quanto o nosso lado luz. Ambos são importantes no processo de evolução. Hoje iremos perceber quais são os dons e as capacidades, no fundo, o potencial que pode estar aí adormecido, que ainda não tomaste consciência. Ou então, se calhar, até desconfias que tens, mas às vezes nós precisamos que alguém nos confirme que realmente é assim, não é? Lembro que esta é uma leitura geral e intuitiva, portanto, terás que adaptar às tuas circunstâncias pessoais. Volto a enfatizar também que eu não faço adivinhação, eu não estou a tentar adivinhar quais são os potenciais e dons que tu tens, eu estou a fazer uma leitura intuitiva que aponta uma energia geral. Vais adaptar às tuas circunstâncias especiais e vais levar em consideração que tudo o que for apresentado aqui serve apenas de direcionamento. Não está a dizer-te o que deves ou não deves fazer, até porque essa é sempre uma decisão tua. A leitura vai seguir o mesmo esquema. Nós vamos apresentar aqui 3 opções. Teremos a opção 1, a opção 2 e a opção 3. Aconselho-te a conectar-te com o teu eu interior e a perceberes qual é aquela opção que mais ressoa contigo. Se te sentires atraído ou atraída por mais do que uma, sente-te à vontade para assistires e retirares delas a informação que realmente for importante para ti. Vamos começar? Vamos começar então com a opção número 1, vamos colocar aqui de lado a 3 e a 2. E vamos ver o que é que temos aqui. Ok. Que interessante. A Rainha de Copas com o Ermitão. Agora vamos ver como é que eu coloco aqui tudo para que consigas vê-las todas. Talvez assim. E agora ainda temos estas 3. Ok. Então, em relação a quem escolheu esta primeira opção, começando aqui pela Rainha de Copas e pelo Ermitão, as cartas do Tarot, quando falamos no Ermitão, estamos a falar de alguém que representa sempre um grande conhecimento, um sábio. O Ermitão é nitidamente um sábio. Aliás, é muito interessante porque, apesar desta carta poder ser representada de formas distintas dependendo dos decks, a verdade é que ele é sempre retratado como transportando uma luz e traz também à cintura um molho de chaves. Aqui esta carta é um bocadinho escura, não dá para perceber muito bem, mas ele transporta à cintura um molho de chaves e uma lanterna, uma lamparina. Ora, o que é que isto mostra? Em primeiro lugar, estamos a falar de alguém que é um ermitão, ou seja, ele afasta-se, isola-se para buscar o quê? Aquilo que é representado pela luz, não é? Ele vai buscar
as respostas, ele vai buscar as soluções, ele vai buscar o conhecimento, o entendimento, mas repara que ele possui luz, ou seja, ele não vai buscar estas respostas, este direcionamento nos outros, não, ele recolhe-se para encontrar isso dentro dele próprio. Portanto, eu estou aqui a falar com pessoas sábias, pessoas que se acreditam em vidas anteriores, já viveram muitas coisas e que trazem para esta existência uma grande sabedoria. Se não acreditas em existências anteriores, pelo menos tens consciência que desde muito cedo, de certeza absoluta que as pessoas sempre disseram, mesmo em criança, tu eras aquela criança que às vezes tinhas saídas, dizias coisas que as pessoas diziam, nem parece que tem a idade que tem, ou sempre aquela tendência talvez até mesmo para sentires que não pensavas e não agias e não encaravas as coisas como os teus colegas de escola, por exemplo. Portanto, estamos a falar de alguém com uma sabedoria interior grande. É muito interessante porque há aqui outras cartas que nos apontam exatamente também nesta direção. Por exemplo, a carta da perspectiva mostra no campo do potencial, dos dons, alguém que é capaz de ver as coisas numa perspectiva mais elevada. Alguém que entende, por exemplo, a mensagem da carta é muito linda, diz: situações, palavras e gestos terão sempre e apenas o significado e a importância que lhe atribuis. A verdade é que alguém, para conseguir ter este discernimento, ter esta capacidade de entendimento, tem que ser alguém que já revela algum grau de maturidade. Alguém que consegue perceber que as coisas na realidade têm o significado que nós lhes atribuímos. Portanto, estamos a falar de alguém maduro, alguém que tem a capacidade de estabelecer objetivos e metas que se coadunam com a sabedoria interior que tem. Alguém que, e aqui há um pormenor muito interessante, é que depois, a complementar o ermitão, vem a rainha de copas. E a rainha de copas, para já quando estamos a falar de copas, estamos sempre a falar de água, de emoções, da parte mais sentimental, mais emotiva. E quando estamos a falar de uma rainha, falamos também de receptividade, ou seja, e ao mesmo tempo de estabilidade. A rainha é aquela que nutre, que cuida, não é? O rei tem um papel muito mais ativo, muito mais dinâmico, não é? É ele que em circunstâncias normais, está bem? E normalmente, estou a falar de como é visto no tarô. O rei é aquele que toma a ação, que vai lá, que resolve, que toma a dianteira, é ele que rege. A rainha é aquela que apoia, que nutre, que trabalha nos bastidores para cuidar, para nutrir. É muito mais emotiva, não é? E ainda por cima estamos a falar de uma rainha de copas, mas estamos a falar de uma rainha que tem a sua taça completamente cheia. Ou seja, tu não és só uma pessoa com sabedoria intelectual, não, tu tens sabedoria emocional. Tu és aquela pessoa plena, aquela pessoa que não precisa de ter isto, aquilo e o outro para chegar a ser feliz. Tu dás valor às coisas por aquilo que elas realmente são e percebes que há coisas muito mais importantes do que apenas o lado material, o lado palpável das coisas, o lado prático. Apesar de o teres, porque é aqui representado pela rainha, e se juntarmos aqui a sabedoria emocional com toda a intelectualidade e todo o conhecimento, mas também toda a intuição, e é outra coisa que está muito forte aqui nesta leitura, é o grau de intuição, porque isto não é apenas uma sabedoria intelectual, não, é alguém que consegue sentir. Ela é aquela pessoa que simplesmente sabe, mas sabe porquê? Porque sabe, ela sente e por isso consegue ver as coisas numa perspectiva e de uma forma que lhe permite traçar objetivos, metas. E há aqui um aspecto muito importante também, é alguém que é capaz de perceber quando alguma coisa não está bem, quando alguma coisa compromete este equilíbrio emocional, esta estabilidade emocional, é alguém que chega lá e simplesmente rompe. Porque percebe que o mais importante é realmente a sua estabilidade. E é alguém que quando decide fazer alguma coisa, ela avança. Ela cria caminhos. É muito interessante porque ela traça os objetivos, corta tudo aquilo que realmente possa estar a obstruir, a dificultar, a travar e avança destemidamente, mas com sabedoria.
E por isso aparece aqui a carta do sucesso. Eu estou aqui a falar com um grupo de pessoas que realmente têm um potencial extraordinário para atingir e alcançar aquilo que se propõe. E é alguém que percebe, por causa desta grande sabedoria, não é? Que já é inata, nasceu com ela, é alguém que percebe que o sucesso não depende de fatores externos, mas que está na sua mão. Ela não fica à espera que as coisas lhe caiam do céu, não. Esta é aquela pessoa que tem toda uma capacidade brutal para conseguir realizar os objetivos a que se propõe. E atenção, há aqui uns aspectos muito interessantes. Olha, em primeiro lugar, quando aparece aqui o romper junto com o soltar, eu acredito sinceramente que para ti não é muito difícil libertar-te das coisas que tu percebes que já não te servem. E lanço-te um conselho. Se por acaso, apesar de teres esta capacidade, porque vamos nos lembrar, nós estamos a falar de potenciais, capacidades, dons que a pessoa tem, mas não sabe que tem, ou pelo menos ainda não tomou plena consciência deles. Então, se de alguma forma tu te estás a deixar prender a coisas que realmente não te permitem alcançar os objetivos e metas a que te propuseste, eu quero que saibas, a espiritualidade quer que saibas que tu tens toda a capacidade para te libertar de tudo aquilo que de alguma forma te possa aprisionar. E também tens toda a capacidade para trabalhar a aceitação, a confiança e a fé. Tu és aquela pessoa que tem um potencial de materialização muito grande. Aliás, tu tens aqui o sucesso. Portanto, tu és alguém que nasceu para brilhar, nasceu para realmente materializar, concretizar, desde que realmente uses esse potencial extraordinário que tens e a capacidade de cortar tudo aquilo que já não serve, que já não ressoa com a pessoa que tu queres ser, com os objetivos que a tua alma, no fundo, porque isto é muito interessante, nós estamos a falar de alguém aqui com uma intuição tão forte, que é alguém que sente um chamado, é alguém que sente quando está num caminho, quando está numa situação, num determinado padrão, até mesmo comportamental, que já não ressoa com o seu verdadeiro plano de alma, a pessoa sente isto dentro dela. Ok? Nós estamos a falar de alguém que tem aqui a Rainha de Copas. Há aqui toda uma maturidade emocional muito grande. Portanto, tu sentes quando alguma coisa te está a afastar do teu verdadeiro caminho de alma. E isso vai se manifestar em ti provavelmente até mesmo através de sensações, de emoções. Há ali qualquer coisa. Eu costumo dizer que o nosso sistema emocional é o nosso GPS. É ele que nos indica se nós estamos de facto a caminhar em direção ao nosso propósito ou se nos estamos a afastar dele. Porque as nossas emoções falam connosco o tempo inteiro. E tu és aquela pessoa que quando realmente se está a afastar do plano que foi pré-estabelecido para a sua existência, foi pré-estabelecido, volto a recordar, por ti mesmo, ok? Ou seja, quando te afastas do teu objetivo de alma, tu sentes isso em ti mesmo, tu sentes nas tuas emoções, nas tuas sensações, ok? Um outro aspecto que eu acho aqui muito interessante é que eu sempre digo isto, junto com os dons, com as capacidades, com os potenciais, vem sempre a responsabilidade. Não faz sentido nós termos determinado dom e depois não o utilizarmos. Não faz sentido. Então toda esta maturidade, sabedoria, toda esta capacidade intuitiva que tu trouxeste manifesta-se muito na parte da comunicação. E esta comunicação, em primeiro lugar, é uma comunicação contigo mesmo, porque temos aqui a Rainha de Copas. Portanto, tu és aquela pessoa que precisa de estar equilibrado ou equilibrada emocionalmente, de conversar consigo próprio, de entender as suas emoções, de entender porque é que está a sentir isto, porque é que disse aquilo, porque é que fez aquilo. Esta conexão consigo próprio é muito importante, a tal comunicação interna é muito importante para ti. Mas não é só, porque depois, como objetivo, como propósito de vida, tu tens aqui duas cartas que mostram que tu realmente estás aqui com um propósito muito especial. Esta carta do Mostrador do Caminho, eu vou ler a mensagem para ti porque ela é extraordinária. Diz assim: nesta existência, propuseste-te usar todos os teus valiosos recursos para, através de ações de luz,
mostrares o caminho nesta transição para uma nova era. A tua alma está comprometida com o trabalho de esclarecer, orientar e ensinar, combatendo a ignorância planetária em relação às leis cósmicas e às verdades divinas. Evidencias uma frequência diamante combinando também aspectos da índigo e cristal. Ou seja, tu não vieste, ninguém está aqui na Terra para passar férias. Mas tu definitivamente não estás cá para passar férias. Tu vieste com um trabalho muito específico em mente. Trouxeste todo o arsenal que necessitavas para poder trabalhar. A sabedoria, toda a parte de estabilidade e potencialidades emocionais. Trouxeste toda a capacidade de materializar, de concretizar, de atingir os objetivos a que te propões. Trouxeste inclusivamente a incumbência de vir brilhar, de vir deixar a tua luz irradiar a ponto de fazer o quê? Ajudar outros, mostrar o caminho aos outros. O teu trabalho aqui na Terra passa por através da comunicação, e esta comunicação pode assumir imensas formas. Comunicação não tem que ser uma comunicação apenas verbal, pode ser uma comunicação escrita, pode ser através da arte, pode assumir inúmeras formas, mas a verdade é que tu estás aqui com o propósito claro de mostrar o caminho, de ajudar nesta fase de transição que o planeta Terra está a viver e a humanidade também. Para isso é muito importante tu assumires toda esta intuição extraordinária que tu trouxeste e perceber que de facto tu tens a capacidade de mediunidade. Atenção que quando falamos aqui de mediunidade, para quem tem algum tipo de aversão para tudo o que tem a ver com o esoterismo ou com o ocultismo, porque ainda existem muitas pessoas com muitos preconceitos em relação a estas coisas, é importante perceber que quando falamos de um médium, nós estamos a falar de um intermediário, nós estamos a falar de alguém que tem a capacidade de servir de ponte, de sentir o seu lado, tudo o que venha do lado mais espiritual, mais intuitivo. Portanto, em última análise, todos nós somos médiuns. Toda a pessoa que é capaz de se conectar com o seu subconsciente e receber mensagens do universo é um médium. E todos nós temos essa capacidade. Portanto, a questão é importante que tu percebas e reconheças que és um ser sensível. Lá está, o sensível ligado aqui à Rainha de Copas, faz todo o sentido. És um ser sensível, ligado ao plano superior e possuis o dom de captar o que se passa na dimensão não física e além dos sentidos comuns. Quero com isto dizer que tu vais viver experiências paranormais. É assim, nós estamos a falar de dons, potencialidades, capacidades. Vamos lá ser muito realistas. Se tu não tivesses de facto esta capacidade, nem sequer estavas a ouvir esta leitura. Certo? Porque esta é uma leitura intuitiva. Eu estou a utilizar a minha intuição para passar para ti as mensagens que eu estou a captar do meu subconsciente. Se tu não tivesses esta capacidade bastante aflorada, tu nem sequer me estavas a ouvir, porque as pessoas que não trabalham a sua intuição olham para uma leitura destas e dizem logo, ai não, que horror, não, isto não faz sentido nenhum, ou são muito racionais, não é? E acham que, está bem, agora como é que através da leitura da interpretação de um conjunto de cartas nós vamos conseguir chegar à conclusão da energia dominante na vida de alguém? Pronto. Ou então são o outro extremo, em que são tão religiosas, tão fechadas para tudo o que tem a ver com a espiritualidade que ouvem falar em tarô e assustam-se e fogem, pura e simplesmente. Ora, se tu estás a ouvir esta leitura, não estás nem num extremo nem no outro. Certo? Então, é porque realmente sentes que há aí algum tipo de intuição. E tu tens essa capacidade bastante forte em ti, porque toda a leitura aponta nesse sentido. Fica aqui uma dica, para que tu possas pegar em todas estas capacidades de criação, materialização, de conexão contigo mesmo e conexão com os outros. Um aspecto importante que eu não referi, que está agora aqui a pescar na minha mente, que é muito importante também, é que aqui a Rainha de Copas junto com o Ermitão também mostra alguém que tem a capacidade de se conectar com as emoções dos outros, principalmente quando vamos buscar todo este potencial de mediunidade e até mesmo tendo em conta a missão que trouxeste. Portanto, tu és aquela pessoa que
com facilidade ajudas outras pessoas a nível emocional. És aquela pessoa que normalmente as pessoas usam para desabafar, para contar os problemas, e és aquela pessoa que consegue olhar para uma situação e encontrar ali uma palavra de consolo, uma palavra de ajuda, e sabes aquilo que nós costumamos dizer, da palavra certa no momento certo. Ok, tu és uma pessoa que tem esse potencial, tem essa capacidade. Exatamente muito devido a esta visão tão sábia que tu tens, esta capacidade de colocar as coisas na perspectiva correta, de ver as coisas até mesmo com os olhos da intuição. Portanto, tu podes ajudar perfeitamente os outros a nível emocional, tu és aquela pessoa que traça metas, tens capacidade de as atingir, tens o potencial de cortar com aquilo que não te serve, tens inclusivamente a missão de vir brilhar, a tua luz é muito importante para quem está à tua volta e tens esta conexão brutal com a intuição, com a espiritualidade que te permite ter um papel fundamental nos dias em que estamos a viver. Mas para que consigas fazer tudo isso, é muito importante também perceberes a conexão extraordinária que tens com a Terra. És uma pessoa que precisa da Terra. Até porque estamos a falar aqui da Rainha de Copas, estamos a falar de muita intuição, estamos a falar de muita sensibilidade, de muita água. E quando há muita água é importante haver terra também, para que a pessoa possa equilibrar os elementos e não fique só no lado da emoção. Portanto, é importante tu perceberes que a terra para ti tem um papel muito importante no teu equilíbrio, no equilíbrio dos teus chakras, no teu equilíbrio como um todo. Por isso, o meu conselho é que te conectes com a terra, anda descalço, toca nas plantas, toca na terra, sente, faz questão de regularmente estares em contacto com a natureza, porque isto vai ajudar-te a criar as condições necessárias para te conectares com estes dons, estes potenciais todos que tu já trouxeste e até mesmo te vai abrir a possibilidade, porque é muito interessante que se tu começares a utilizar estes dons, se te conseguires conectar com eles, tens todo o potencial para vir a descobrir e a desenvolver muitos outros, ok? Eu espero sinceramente que esta leitura tenha servido de ajuda, que tenha ajudado a colocar aí um pouquinho de luz e a ajudar a levantar o véu sobre tudo o que tu tens aí dentro. Se ressoou contigo, proponho-te até mesmo considerares fazer uma leitura pessoal de tarô evolutivo, onde com base, por exemplo, na tua data de nascimento e em outros aspectos muito interessantes, até mesmo a nível astrológico, veres dados direcionados especificamente para ti. Foi um prazer estar aqui contigo. Vamos passar agora à segunda opção. Para a qual temos, deixa lá ver, talvez mais para aqui, isso, que interessante. Ok, puxando tudo mais para aqui. E acho que se consegue ver bem. Então, para este grupo, só tenho a dizer uau! Se tu escolheste a opção número 2, temos aqui uma mensagem e tanto. Em primeiro lugar, tens a conjugação da Lua com o Pajem de Espadas. Quando falamos da Lua, estamos a falar de... E não vamos esquecer, estamos a ver dons e capacidades, portanto, estamos a ir buscar o lado que nos mostra as tuas potencialidades. A Lua é a carta da intuição, é uma carta que te ajuda ou que mostra uma grande conexão com o lado mais oculto, o lado mais... até mesmo aquela... E é muito interessante, olha, estou a ver aqui um pormenor que faz mesmo muito sentido. Olha, repara, se olhares bem para estas duas cartas, as duas têm atrás todo este cenário muito sombrio, não é?
E se olharmos assim de relance, o que mais chama a atenção é, neste lado temos de facto a Lua, que é o foco de luz no meio da escuridão, no meio da névoa, e aqui temos esta mulher a pegar numa espada e a espada cintila, não é? Portanto, quando nós falamos de espadas, estamos a falar do elemento ar, estamos a falar da mente, da racionalidade, do pensamento, também da comunicação. E é muito interessante porque as espadas aqui podem retratar a capacidade de cortar, de retirar aquilo que pode causar de alguma forma alguma confusão, alguma neblina, alguma dificuldade em ver as coisas com claridade. Se combinarmos isto com outras cartas que aparecem aqui, nomeadamente o facto de teres a borboleta que representa, olha aqui tão giro, a mensagem desta carta da borboleta diz: a transmutação é parte integrante da tua evolução e do teu plano de alma. E é interessantíssimo porque a borboleta vem complementada com a fluidez e ao mesmo tempo também temos a água. Portanto, há aqui, esta é uma leitura muito leve, com uma energia muito fluida, muito... não tem aqui algo de muito material, palpável, ou seja, tu és aquela pessoa muito intuitiva que consegue ir buscar, mas é interessante, és intuitiva mas lógica, tu és aquela pessoa que procura as respostas, que queres entender, para ti o entendimento é muito importante, tu és aquela pessoa que procura a explicação para aquilo que sentes, para aquilo que acontece, para aquilo que se passa na tua vida. Mas ao mesmo tempo tens um potencial enorme de te adaptares, porque tens a água e tens a fluidez. Portanto, tu tens aquela... repara, a água infiltra-se por todo o lado, ela tem uma capacidade de fluir, de se adaptar ao meio onde está, não é? Então tu tens esta capacidade de te adaptares, de conseguires inclusivamente, se não te apercebeste ainda disso, é algo que está dentro de ti, até porque com toda esta necessidade de lógica, de coerência associada à intuição, associada até mesmo, porque Lua tem muito a ver também com os ciclos, e os ciclos fazem-nos lembrar aqui as etapas da borboleta, ou seja, é muito provável que ao longo da tua vida tu tenhas passado por vários momentos, até porque tu tens aqui a carta do poder da renovação, do renascimento. É muito provável que ao longo da tua vida tu tenhas passado por várias situações que te levaram a ter que começar do zero várias vezes, a ter que mudar de caminho. Tu ias numa direção e vinham alguns acontecimentos, algumas situações que te forçavam a ver as coisas numa perspectiva diferente, a encarar a vida de uma forma diferente, e tu foste obrigada a trabalhar esta capacidade de adaptabilidade, de no fundo confiar que as coisas vão acabar por fluir, vão acabar por acontecer. Tu és prova viva disso. Tudo aquilo que viveste até agora, todas as coisas pelas quais já passaste, são prova de que realmente quando tu usas a tua intuição, quando tu te conectas com quem tu verdadeiramente és, tu consegues dar a volta e consegues, mesmo que tenhas que mudar, mesmo que tenhas que recomeçar, mesmo que inclusivamente todas as tuas expectativas não se tenham cumprido e tu tenhas que começar de uma forma completamente diferente daquilo que estavas à espera, tu tens esta capacidade. Tu tens esta capacidade e é muito interessante porque também és aquela pessoa que tem muita fé e quando acreditas mesmo, quando encontras, lá está, a tal lógica, quando para ti faz sentido, tu és aquela pessoa que tem capacidade de dar o salto de fé, de se atirar, de deixar fluir com a vida. E se por acaso não o estás a fazer, eu quero que saibas que isso existe dentro de ti. Tu tens esta capacidade. E lembra-te de uma coisa. Todos estes momentos difíceis que tens passado ao longo da tua vida fazem parte de um plano maior. Lembra-te da situação aqui da borboleta. A borboleta é um ser que passa por uma transformação brutal. Ela, quando começa nos estágios iniciais da sua vida,
ela não faz ideia de que, aliás, basta nós olharmos para a lagarta e depois olhar para a borboleta, não é? Até ficamos, uau, quer dizer, para mim é uma das coisas que mais demonstra o potencial extraordinário que existe na natureza, não é? O potencial da transformação. Repara, da transmutação, porque é diferente. Tu podes não ter mudado de forma como a borboleta, não é? Porque a borboleta era lagarta e passou a ser borboleta. Tu não precisas necessariamente mudar de forma, mas muitas vezes ao longo da tua vida tu tens transmutado, tens modificado formas de pensar, padrões de pensamento, padrões de comportamento, tu adaptas-te às situações, tu tens esta capacidade. E se realmente viveste muitas situações difíceis, foi para te revelar esse potencial que existe em ti. Olha, é muito interessante porque a carta do Renascimento com a Fênix como ilustração diz assim: o poder de renovação habita em ti. A cada renascimento cresce e desenvolve ainda mais o teu potencial. E olha qual é a carta que saiu a complementar. Exatamente a carta do potencial. Associada ao quê? Ao da borboleta, que pressupõe exatamente estes períodos grandes de profunda transformação. E depois diz: cada recomeço fortalece e potencia a tua luz interior, permitindo-te iluminar o caminho de outros. Segue a tua jornada evolutiva com fé e sê luz. Olha, sê luz. Já vamos voltar aqui que este é realmente um aspecto muito, 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 muito interessante. Mas vamos voltar aqui à questão da borboleta. Repara, todos os períodos difíceis que tu viveste, todas as situações que te levaram a ter que recomeçar, a ter que voltar atrás, a ter que... Todas as vezes em que tu criaste expectativas, desejaste alguma coisa e as coisas não se cumpriram, não foram derrotas, não foram, no fundo, rasteiras da vida. Não. Foi um treino. Foi uma forma de te ajudar a perceberes todo esse potencial extraordinário que tu tens dentro de ti. O potencial da Fênix, o potencial do renascimento. E perceberes que e é muito interessante porque nós, quando estamos a aprender qualquer arte, qualquer área de conhecimento, nós precisamos de passar por provas para perceber que estamos prontos para passar para um nível a seguir, não é? Por isso, por exemplo, quando tu estás num curso de inglês, tu vais ter que fazer provas para provar que realmente aquele primeiro nível está superado para poderes passar para o segundo. É quando passas com êxito a prova que tu percebes que estás preparado para o próximo nível. E foi isto que a vida tem feito contigo. É mostrar-te através das dificuldades, através dos momentos em que tu tiveste que começar tudo do zero, que na realidade tu tens potencial para muito mais. Aliás, pensa comigo, se realmente não fosse assim, tu terias ficado no primeiro nível. Não é? Se não houver determinadas coisas na nossa vida que mudem, se não houverem situações na nossa vida que simplesmente findam, como é que nós damos início a novas? Como é que passamos a novas etapas? Como é que subimos de nível? Não é? E muitas vezes é muito interessante porque tu tens aqui cartas muito poderosas no que toca à tua missão, ao teu propósito. Tu tens o renascimento, mostrando que tu estás aqui para te aprimorares a ti mesmo, para através de cada reinício, para através de cada prova superada, ires no fundo fortalecendo, ampliando, polindo a tua luz para que desta forma tu possas ser luz. Repara que a carta não diz para tu levares a luz, para tu ires aumentar a luz. Tu és luz. Tu és luz, faz parte da tua essência. E repara que tu tens duas cartas no que toca aos dons e potenciais espirituais extraordinários. Primeiro aparece a clarividência, que mostra que tu tens a capacidade de ver com clareza determinados eventos, seres e objetos a grandes distâncias físicas ou temporais sem utilização dos 5 sentidos. E atenção, isto não quer dizer que tu andes por aí a ter visões necessariamente. A clarividência pode-se ver, por exemplo, naquela pessoa que consegue ver com antecedência que determinada situação não vai dar certo sem saber muito bem porque ela sabe que não vai dar certo. Ok? Ou então olhar para determinadas situações e pressentir que aquilo
vai ter um determinado desfecho e depois concretiza-se. Isto faz parte da clarividência, até porque quando nós falamos em qualquer dom espiritual, é um dom que está lá, há uma propensão, há uma capacidade, há no fundo uma maior facilidade em se conectar com um determinado aspecto do ser, mas é um dom que pode ser sempre ampliado, desenvolvido e que quando existe em alguém, existe em determinado grau, não é? É muito interessante porque quando nós combinamos isto com a radiestesia mostra-nos quais são os nossos dons, as nossas capacidades e o grau em que as possuímos. E é muito interessante porque não só te mostra o grau em que as possuis, como mostra em que as possuis, mas também o grau em que tens capacidade para desenvolver. Até onde é que tu podes ir naquele dom, naquela capacidade. E, portanto, isto para te dizer que, às vezes, quando nas leituras aparecem estas cartas e depois a pessoa diz, não, mas eu não tenho nada disso, não, eu não vejo nada disto. Pois, mas não te esqueças que isto são os dons e as potencialidades que tu tens, mas com as quais ainda não te conectaste, ok? E a verdade é que isso está aí. Agora, tu vais ou não desenvolver de acordo com a tua vontade. Tu vais ou não ampliar esse dom, trabalhá-lo, desenvolvê-lo. Se o decidis fazer ou não, é a tua decisão, é a tua escolha, está bem? Isso não é uma coisa que te é imposta. Nós nascemos com determinadas capacidades, mas só as vamos utilizar se quisermos. Assim como também trouxeste um plano de alma e só o vais cumprir se quiseres, não é? O nosso livre-arbítrio acaba sempre por... É muito interessante esta questão do livre-arbítrio, porque se trouxeste um plano de alma, a vida vai constantemente encaminhar-te naquela direção, porque é aquele o teu plano. Agora, tu podes aceitar ou não aceitar. Há pessoas aí que vivem umas vidas super frustradas simplesmente porque elas optam por não seguir o seu plano de vida. Mas também estão no seu direito, ok? É algo que tu tens a possibilidade de decidir acatar ou não. Ninguém te vai impor. Agora, claro, vais lidar com todos os desconfortos inerentes ao facto de não estares a seguir o teu plano de alma, mas isso também é a tal história do karma, não é? O karma mais não é do que a reação a uma determinada ação. É as consequências. Há sempre, é a tal lei que é uma lei da natureza, da física, não há volta a dar, não é? A lei da causa e efeito, a lei da ação-reação. Pronto. Mas, voltando ao nosso tema, que aqui é muito importante. Repara que tu, além de trazeres a carta da clarividência e do renascimento, tens também a carta do mensageiro. E ouve bem, com muita atenção, a mensagem desta carta. Diz assim: o teu eu superior é um mensageiro que recebe orientações. Então agora dá para entender aquilo que eu estava a dizer em relação às várias formas que a clarividência pode assumir na nossa vida, ok? Continuando. O teu eu superior é um mensageiro que recebe orientações e mensagens do divino, seja por meio de anjos, mestres ascensos, galácticos ou galácticos, que deverás compartilhar com a humanidade, ajudando a criar um modelo para maior amor, maior luz ou cocriação harmoniosa. E eu aqui até alargaria o âmbito. Tu podes receber estas mensagens através do divino, através de anjos, mestres ascensos, seres galácticos. Podes receber estas mensagens através de circunstâncias que acontecem no dia-a-dia, através de números, através de ditas coincidências que não existem. A verdade é que tu estás constantemente a receber mensagens, porque tu és um mensageiro. Tu recebes informações cujo objetivo é partilhar. Voltamos à mesma questão. Não adianta ter um dom, ou uma capacidade, ou uma potencialidade, se não a utilizarmos. Junto com o dom, junto com a capacidade, vem a responsabilidade de a utilizarmos da melhor maneira. E agora tu entendes que, ao longo da tua jornada, todos estes momentos difíceis que tu passaste, que te obrigaram a recomeçar, que te obrigaram, muitas vezes, sem saberes onde é que foste buscar forças, sem saber inclusivamente como, mas tu conseguiste dar a volta por cima e estás cá hoje, na realidade tu estavas a ser treinado, estavas a ser treinado, aprimorado ou aprimorada, a ser preparado ou preparada exatamente para poderes abraçar todas estas capacidades altamente intuitivas. E é muito interessante porque a tua intuição
combina com a lógica, com a racionalidade, tu consegues fazer a conjugação das duas coisas de forma a poderes de facto dar o salto de fé, superar todas as dificuldades que fossem surgindo, de forma a que pudesses ir fortalecendo a luz que existe em ti, de maneira a que agora te sentisses preparado para, de uma forma estruturada, com alicerces, pudesses realmente estar apto, preparado, preparada para passar todo este conhecimento, todas estas informações que tu tens recebido, todo o potencial que existe em ti, de uma forma fluida, de uma forma leve, às pessoas que realmente precisam disso. É muito interessante, porque esta é a segunda leitura hoje que mostra a importância do passar a mensagem, não é? Diferentes, são muito diferentes, uma leitura não teve nada a ver com a outra, mas as duas mostram, e faz todo o sentido, porque nós estamos numa fase de transição da humanidade, nós estamos a preparar a nova humanidade, e para isso precisamos de pessoas que venham realmente fazer este trabalho de luz, que venham mostrar o caminho, que venham passar a mensagem, que venham muitas vezes mostrar através das suas próprias experiências, que é o teu caso, não é? Por tudo aquilo que tu viveste, tu foste sendo, no fundo, foste recebendo ferramentas ao longo da vida através das várias dificuldades que foste ultrapassando para neste momento teres a capacidade de utilizar esta intuição e todo este conhecimento, no fundo, este potencial de recriação, de renascimento para ajudar outras pessoas que passem pelas mesmas dificuldades. Eu espero sinceramente que esta leitura tenha ressoado contigo e agora vamos passar à opção número 3. Chegamos então à terceira opção. Olha, super interessante e bem diferente das anteriores. Se bem que continua aqui com a questão da comunicação. É muito giro porque no primeiro encontro tribal, onde tudo está a processar através da comunicação, vem aqui bem destacada essa questão. Ora, vamos lá ver. Que interessante. Ok. Ora, deixa-me lá ver se dá para ver tudo muito bem. Se cá ainda temos que chegar tudo um pouquinho mais para aqui. Ok, acho que agora já dá para ver perfeitamente. Então, começamos aqui com o Rei de Copas. Começamos a primeira opção com a Rainha de Copas e terminamos com o Rei de Copas. E temos o Rei de Copas em combinação com o 10 de Copas. Olha, é assim, se escolheste esta opção, há aqui de facto toda uma capacidade emocional brutal. Nós temos o Rei de Copas, o 10 de Copas, o amigo, o ama-te, as emoções, temos o perdão, temos a família, tudo cartas que levam para a questão emocional. Muito interessante. Ok, primeiro que tudo, temos um rei. Rei já pressupõe uma atitude mais ativa, de liderança. Aliás, repara que tens aqui a carta do liderar, como propósito de vida. Portanto, estamos aqui a falar de alguém. E é muito... olha outro aspecto importante. O 10 de Copas é a carta também que representa a família. Aliás, vemos aqui uma família reunida e tens a carta da família a repetir. Portanto, há realmente aqui toda uma importância dada à estrutura familiar. Para ti, a família é algo que é importante. Não há dúvida que uma das tuas capacidades é mesmo processar e lidar de forma ativa com toda esta... com tudo aquilo que pressupõe as questões emocionais. És uma pessoa muito intuitiva, mas há aqui uma outra questão que me está a chamar a atenção. Eu acredito que tu tens
tu tens a capacidade de lidar com determinadas crenças, padrões, posturas, comportamentos que existem a nível da tua família, que foram sendo passados de geração em geração. E tu estás aqui com um propósito específico de olhar para tudo isto e, no fundo, ajudar porque temos aqui a carta do perdão, e temos a carta do perdão em combinação com uma atitude ativa. Portanto, há aqui todo um trabalho a ser feito, ou vieste com a capacidade, com a incumbência de fazer todo um trabalho no sentido até mesmo de curar, porque é muito interessante. Eu não sou muito a favor de se utilizar a expressão perdão. Até porque quando nós achamos que temos que perdoar alguém, de alguma forma nós achamos que estamos numa posição de superioridade em relação à outra pessoa. Eu só tenho que perdoar alguém se eu achar que essa pessoa errou. Mas eu vou achar que ela errou de acordo com os meus parâmetros, de acordo com os meus princípios, certo? Portanto, se eu perceber que eu estou aqui para evoluir e que todas as coisas que eu vivo são para a minha evolução, então, na realidade, mesmo as pessoas que eu acho que me ofenderam, mesmo as pessoas que eu acho que fizeram alguma coisa que me magoou, que, no fundo, me feriu, na realidade, essas pessoas só entraram na minha vida como mensageiros. Eles estão ali para me mostrar a direção de aspectos a trabalhar em mim mesma. Se estão aqui como mensageiros a mostrar-me aspectos que eu preciso trabalhar em mim mesmo, eu tenho que os perdoar. Porquê? Eu tenho que aceitar, ok? É muito diferente trabalhar a aceitação de trabalhar o perdão. Isto é a minha perspectiva, tu és livre de discordar e de ver as coisas de uma forma completamente diferente. Mas tenta entender aquilo que eu estou a tentar passar. Se de facto existem uma série de situações na tua família, e isto tem a ver mesmo, já pode ser da tua família atual, mas pode ser já de coisas ancestrais, que já vieram de várias gerações atrás, ok? Se de facto existem situações na tua família que precisam de ser trabalhadas, tu és a pessoa certa para as trabalhar, não no sentido de perdoar porque te ofenderam, mas de entenderes que essas situações... Porque repara, estamos a falar da pessoa se sentir liberta ao perdoar. E não há maior liberdade do que aquela que vem agregada à ideia de que, ok, eu estou aqui para evoluir, tudo o que eu vivo é para a minha evolução, eu passei por esta e esta situação porque tinha alguma coisa a aprender, eu e a outra pessoa que viveu essa situação junto comigo. Aquele que me ofendeu também terá aprendido alguma coisa com isto, de certeza absoluta. Porque ninguém cruza o caminho de ninguém por acaso. Certo? Então, na realidade, eu tenho que entender que existe uma sabedoria maior que está por detrás de tudo isto, não é? Uma sabedoria maior que nos une, que rege o tal plano divino, que chama-lhe, podes-lhe dar o nome que bem entenderes, mas que há uma sabedoria universal que de facto rege todos os acontecimentos, sempre com o intuito de nos ajudar a crescer e a evoluir. Então, se eu aceitar isto, eu vou-me sentir liberta de mágoas, de rancores, porque não há motivo para ter mágoas ou rancores, porque não foi um ato deliberado contra mim, não foi uma ofensa, uma agressão deliberada contra mim, foi uma lição, foi uma forma de eu aprender algo. Então eu vou retirar dali aquilo que eu preciso de aprender e vou simplesmente soltar, libertar. E daqui é que vem a genuína liberdade. Eu não preciso de perdoar ninguém, eu preciso de entender que estou aqui para evoluir da mesma forma que a outra pessoa. E tu tens capacidade para lidar com isto. Porque tu és uma pessoa com uma estrutura emocional muito forte, uma estrutura emocional que está diretamente associada à tua família, uma estrutura emocional que te permite, inclusivamente, ter uma abertura para entenderes isto que eu te estou a dizer. Tu és alguém que tem capacidade para ajudar outras pessoas, inclusivamente, a lidar com os seus problemas emocionais, com os seus problemas familiares. Tu eras alguém, ainda por cima aqui com a carta da comunicação e com o liderar, tu és alguém que tens perfeitamente dentro de ti as ferramentas, tudo aquilo que é necessário para, por exemplo, dar aconselhamento. Aconselhamento a vários níveis, mesmo a nível profissional.
aparece aqui a carta do amigo, aparece a carta do ama, portanto tu és aquela pessoa que percebe a importância de se amar a si própria, de se cuidar da autovalorização, da autoestima, e com isto tu consegues atrair amigos, consegues atrair pessoas, e principalmente porque tens toda esta estrutura emocional que as ampara, que as ajuda a lidar com as situações delas. Mas não te esqueças, isto começa em primeiro lugar em relação a ti. Isto começa em relação a ti e em relação à tua família, em relação à própria estrutura emocional que te rodeia, interna e externa. Portanto, um outro aspecto muito importante é trabalhares também a capacidade de te comunicares, de trazeres cá para fora aquilo que verdadeiramente o teu coração pede. Porque tu tens a expressão, tens as emoções e depois tens a carta do comunicar que diz: a comunicação desempenha um papel fundamental no alinhamento com o teu propósito de vida. Usa bem. Portanto, e tendo em conta que aparece também aqui a carta do liderar, dizendo que nesta existência propuseste-te utilizar as capacidades de liderança que foste adquirindo em vidas passadas. Assume o grande líder em ti e brilha. É assim, tu eras alguém para fazer... Tu tens o potencial em ti, para realmente trabalhar com a comunicação e ajudar outras pessoas, conduzir outras pessoas, ajudá-las a conectarem-se com as suas próprias emoções, ajudá-las até mesmo a resolver os tais problemas que existam dentro dela, mas também com aqueles que a rodeiam. Aliás, vamos lá ver, tudo começa dentro de nós, não é? Quando nós aprendemos a aceitar-nos, a amar-nos, é muito mais fácil aceitarmos quem está à nossa volta também. Mas é muito interessante, porque, por um lado, a família tem um papel muito importante para ti. Ao mesmo tempo, tu tens uma capacidade enorme para ajudar outras pessoas a lidar também com problemas familiares e ajudares a tua própria família. E agora isto é muito interessante, porque tu vais dizer assim: está bem, mas se na minha família ninguém se entende, como é que eu vou lá ajudar as pessoas a resolver os problemas? Na maior parte das vezes nós ajudamos os outros ajudando a nós mesmos. Quando tu mudas a forma de encarar as coisas, quando tu trabalhas essas coisas dentro de ti, quer queiras, quer não, quer te percebas, quer não, tu vais provocar esta mudança nos outros também. E não precisas de acreditar em mim, experimenta. Pensa, por exemplo, em alguém que tenha um comportamento para contigo que tu não gostas. Trabalha a aceitação dessa situação dentro de ti mesmo, muda a tua forma de encarar a situação, entende que aquela pessoa está ali para te ensinar alguma coisa, muda a tua visão em relação a ela e tu vais ver como o relacionamento dela para contigo também vai mudar. Isto é extraordinário, isto faz parte, eu normalmente quando faço consultas de gestão emocional ajudo os meus pacientes a perceber isto e é muito interessante porque passado algum tempo são eles que me estão a dizer e não é que isto realmente resultou, portanto experimenta, vais ver como realmente vais chegar lá por ti mesmo. Agora, é muito interessante porque depois aparece aqui a carta do criar e o criar tem como imagem ilustrativa alguém a moldar o barro. E o barro, na mão do oleiro, o mesmo barro pode dar origem a um vaso, como pode dar origem a um tijolo. Já pensaste nisso? O que vai determinar, o que vai sair dali é de facto o trabalho do oleiro, são as mãos do oleiro. Então, na realidade, tu tens este potencial, tu tens o potencial de ajudar as pessoas a lidar com as emoções delas e a sair dali algo extraordinário, mas para isso tens que usar esse potencial em primeiro lugar em ti mesmo. Transforma-te para poderes ajudar os outros depois também a lidar com as suas próprias transformações. E depois mostra também aqui através da carta da leitura da aura. Isto pode ser algo literal, tu podes de facto ter este dom, esta capacidade, mesmo que neste momento ainda não te tenhas apercebido disso, mas também mostra, repara, quando falamos de aura, nós estamos a falar de um campo eletromagnético, nós estamos a falar de algo que não se vê, a maioria das pessoas não vê, são poucas as pessoas que conseguem olhar para outra e conseguem ver como é que está a sua aura, não é? Mas isto mostra que tu tens a capacidade de ver para além do óbvio, tu és aquela pessoa muito intuitiva, aliás, todas as 3 leituras
abordavam aqui a questão da intuição. Não é à toa, tendo em conta que estamos neste evento onde estamos a trabalhar claramente sobre o despertar e estamos a trabalhar sobre a questão no fundo do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal e espiritual, não admira que de facto todas as pessoas que se vão conectar com ela, com estas leituras, sejam pessoas que de facto tenham uma intuição mais aumentada, senão também não estariam aqui. Mas isto vai mais longe, é mesmo a capacidade que tu tens. E repara, uma das coisas que influencia, impacta profundamente o nosso campo eletromagnético são as nossas emoções. E não há dúvida nenhuma que esta é uma parte aqui bastante expressa, bastante vincada nesta leitura. Portanto, eu acredito que tu tens uma capacidade até mesmo de olhar para as pessoas e sentir as emoções delas. Tu deves ser, a tua intuição deve ser realmente muito associada às emoções, muito associada à estrutura emocional e por isso consegues não só sentir as coisas através das tuas emoções, mas também consegues avaliar muito bem as emoções dos outros e também tens a capacidade de ajudar os outros a trabalhar as suas próprias emoções. Eu espero sinceramente que a leitura tenha ressoado contigo e que, independentemente da opção que tenhas escolhido, que de facto tenhas conseguido retirar daqui alguma informação, alguma orientação que te ajude a conectar-te com os teus potenciais, com os teus dons, com as tuas capacidades que podes ainda nem sequer ter percebido que elas estão aí e que de alguma forma possas vir a utilizar todo este entendimento, todo este conhecimento como um ponto de partida para vires a ampliá-las e a desenvolvê-las ainda mais. Caso desejes uma leitura pessoal direcionada especificamente para a tua energia, caso queiras perceber ainda mais os teus dons, os teus potenciais especificamente e até mesmo outros assuntos relacionados com a tua própria evolução e desenvolvimento pessoal, eu deixo na descrição do vídeo os meus contactos para a marcação da consulta, se assim o desejares. Também espero ver-te no encontro presencial no dia 2 em São Domingos de Rana, em Cascais. Foi um prazer estar aqui contigo e até breve.